É o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta tá tudo ficando pronto por aqui. Sabe o que a gente vai falar, meninas? Uma pauta muito legal. Todo mundo, né, todas as mulheres gostam de ter uma sobrancelha bonita, cílios bonitos, né? E quanto mais pelinho ali, melhor, fala a verdade. Às vezes você olha e fala, ai, tá tão ralinho esse final, ai, e meus cílios, que eu queria ter um pouquinho mais. Tudo tem dica, tudo tem truque. Vai depender do cuidado que você tiver com as suas sobrancelhas e com os seus cílios. Então, daqui a pouquinho a gente bate um papo com uma dermatologista a respeito desses cuidados. E do lado de cá, teremos uma profissional desta área da micropigmentação. Teremos uma modelo também que parece que o negócio deu errado. A sobrancelha dela... Nós temos foto dela aí, Fu? Só para eu chamar para o povo ter uma ideia, vocês não têm noção. A sobrancelha dela, ao invés de ficar com a micropigmentação num tom bacana, ficou alaranjado. O negócio desandou. Já aconteceu com você aí de casa? Dá um desespero, mas calma, é por isso que a gente vai fazer essa pauta. Tem como reverter todo este processo e presta muita atenção, porque tem que tomar muito cuidado quando você for fazer esse tipo de procedimento, tanto a micropigmentação como outras coisas com a sua sobrancelha e com os cílios. Então não sai daí, 2 minutinhos a gente está de volta, pauta super legal, tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super importante, muito ligada a esse público feminino que, poxa vida, nós estamos tão atentas aí, né, a pele. E quando a gente fala de sobrancelha e de cílios, não adianta. A gente tem preocupação. Quando começa a perceber que a sobrancelha tá ficando rala ou que o cílio não tá bacana, não tá preenchendo ali quando você coloca, né, a sua máscara de cílios, tem alguma coisa errada. Então convidamos hoje ela, a doutora Fernanda Nichelli, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui para falar dos cuidados mesmo com os cílios, com as sobrancelhas e que a gente deve ter diariamente, principalmente quando a gente for procurar alguns procedimentos, né? Hoje, muito feitos, vamos dizer assim, reconhecidos, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Com certeza. Né? Daqui a pouquinho eu já vou apresentar, que vai estar com a gente também, já está aqui ao lado, a nossa micropigmentadora, que é a Sabrina Rodrigues. Bem-vinda! Obrigada. A nossa modelo é a Michele, bem-vinda também. Já já vocês entram em ação, porque a sobrancelha da Michele parece que deu alguma coisinha errada, né? E a gente vai ter que consertar isso. É. Vamos entender o que é possível hoje, né? Esse tipo de conserto aí, quando a gente está falando da micropigmentação. Doutora, vamos colocar nosso primeiro cuidado na tela. Vamos Olha lá. Higiene. Como é que a gente tem que prestar atenção aí quando a gente fala de higiene dessa área? Os olhos são sensíveis, né? Muito, e essa é um tema bastante interessante para que as pessoas aprendam como lidar com a higiene da região periocular. O que nós vemos muito? Existe uma doença chamada dermatite seborreica, que ela é oriunda do couro cabeludo e que atua nessa região também, que tem pelos, que geralmente é uma pele oleosa que parece estar seca porque tem um monte de casquinha nessa região. É isso que os pacientes nos relatam. E isso é uma doença que tem que ser tratada, né, por um médico, para que possa, então, depois pensar em beleza, depois pensar em fazer um procedimento, ou, enfim, usar N medicações que a gente pode conversar sobre para crescimento desses pelos. Mesma coisa serve para a região periocular, para os cílios. A gente deve fazer, assim, alguma limpeza específica, porque os cílios, do uso diário da máscara de cílios, eles ficam carregados ali. Muitas vezes a gente passa, enfim, um demaquilante especial para essa área dos olhos, mas não sai tudo, né? Sim. Não, existem medicações e muitas vezes até dermocosméticos que podem ser usados nessa região que não vão irritar os olhos. Eu não gosto muito, particularmente, de prescrever para as minhas pacientes nada à base de óleo. Por quê? Porque cai no olho, fica aquela sensação de olho embaçado. Eu prefiro tudo um pouco mais natural, né? Uma base aquosa, que retire, sim. Hoje nós temos excelentes águas micelares que retiram essa maquiagem de uma forma satisfatória, sem irritar a região e sem deixar o olho embaçado. Olha que bom, então, a água micelar, tanto para a pele, sobrancelha, quanto para os cílios também. Para a região dos cílios também. Dos olhos. Muito bom. Vamos para o próximo, além da higiene, hein? Na tela.
Tratamentos. Então é verdade que hoje a gente tem alguns produtos que fazem crescer tanto os pelinhos da sobrancelha quanto dos cílios? Com certeza. Na área médica nós temos N tipos de tratamentos. Os mais conhecidos é a bimatoprosta e a latanoprosta, que nós podemos ou comprar pronto ou manipular. Existe o minoxidil também, que é aquele mais conhecido para crescer o cabelo, que ele atua na vasodilatação e ajuda com o crescimento. Existem fatores de crescimento, mas assim, é bom lembrar, e hoje como a pauta é micropigmentação, que nem sempre esses medicamentos devem ser usados, porque eles têm muitos efeitos adversos. Se forem usados, eles têm que ser muito bem orientados à maneira de que se vai ser usada. Porque, um pequeno exemplo, a bimatoprosta, que é bem conhecida, tem um nome comercial muito conhecido, que as mulheres já estão comprando por conta na farmácia, tem um efeito adverso muito complicado, porque é uma medicação, na verdade, usada para o glaucoma, para diminuir a pressão ocular. E aí se viu que efeito adverso dava o crescimento do cílio. E aí o pessoal começou a usar para isso. É uma caixona desse tamanho, inclusive, né? Conheço aquela. Eu conheço já, usei. Né? Já usou, viu? Quem nunca? Depois, quem quiser saber o nome comercial, nas suas redes sociais, se você puder, que a gente não pode falar aqui, você também não pode. Não, daí procurem um médico que... que vai dizer tá qual é. Certo. Mas, ele pode ser usado desde que ele tenha uma orientação médica, Sim, né? porque, por exemplo, mulheres com os olhos claros, que tem a íris azul ou verde, não se deve, eu particularmente não prescrevo. Por quê? Porque se essa medicação entra em contato, ela pode acontecer a pigmentação dessa íris, pode escurecer a íris da paciente. Então, não é legal fazer isso. Puxa. Minoxidil, por exemplo, se tu usares, eu vejo a pessoa usando indiscriminadamente na sobrancelha, ele pode fazer crescimento de pelos em outras áreas do rosto. E a pessoa está usando indiscriminadamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado no momento de orientar esse paciente para que não haja aí um erro, um efeito adverso não esperado, né? Sem o conhecimento. Nossa, que perigo, gente. Não pode ter contato mesmo. Inclusive, ele vem já com uma espécie de escovinha que é para você passar exatamente em cima, não deixar escorrer, né? Ter todo um cuidado. Só que às vezes não dá certo, né? Não dá certo. Às vezes você faz, você não está com tanto tempo, nem com tanta atenção, acaba dando algo de errado. É por isso que a gente tem a micropigmentação, que daqui a pouquinho a gente vai falar para resolver esses problemas. Sim. Porém, quem faz tratamento para queda capilar, né? Seja aí a aplicação aí diretamente no couro cabeludo ou até com o uso de alguns cosméticos, enfim, de via oral e tal, isso também ajuda a aumentar pelo da sobrancelha? Também, a gente sabe que já tem estudos que mostram que, por exemplo, a deficiência de biotina, que é uma vitamina do corpo, pode pode ser uma das causas da queda do pelo. Então, é muito interessante que o médico faça um primeiro contato com esse paciente, uma avaliação para ver se, de fato, esse pelo não tem um outro problema por trás, como esse fungo, por exemplo, dermatite seborreica, ele causa queda também do pelo. Entendi. Então, a gente tem que primeiro tratar a causa para depois poder, de fato, prescrever uma medicação para esse crescimento, para favorecer no crescimento. Tá aí, perfeito. Daqui a pouquinho a gente responde perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos para o próximo, na tela. Cuidados com a micropigmentação. O que a gente tem que observar, então, e o que a gente tem que exigir do profissional que vai fazer a aplicação? Vamos lá. Primeiro, a minha primeira orientação para os meus pacientes é que conheça esse profissional e conheça o trabalho desse profissional. Já tenha visto resultados satisfatórios de acordo com o que tu estás procurando. Isso é muito importante e toda a qualidade do ambiente que esse profissional está trabalhando. A gente não pode esquecer que a micropigmentação, dependendo da técnica que se for usada, ela é um procedimento invasivo, porque ela fura a pele. Então, assim, podem advir diversos efeitos desse procedimento, como uma infecção bacteriana, muitas vezes acontece, reações alérgicas. Então, assim, esse profissional ele tem que estar amparado por um médico para que ele possa encaminhar esse paciente caso venha acontecer algum desses eventos adversos. Isso é muito importante. Até porque o que muda também, muitas vezes, de um profissional para o outro é o tipo do pigmento. Então, tem pigmentos nacionais, importados, e que pode ter reações. Então, não é para todo mundo, né, doutora? Mas acontece. Já a gente vai contar uma história. A gente vai colocar aí a história para vocês de uma jovem britânica, a Polly Smith. Vamos para o próximo item e na próxima a gente conta a história, porque eu acho que é justamente o que aconteceu com ela. Qual que é agora? Isso, a despigmentação. É possível hoje, então, fazer uma despigmentação caso não tenha dado certo a micro? Sim, existem diversas técnicas, tá? As mais conhecidas no meio médico são a base de laser.
Hoje os lasers Q-Switch ou picosegundos é um laser bem específico para esse tipo de remoção, tatuagem ou a micropigmentação. Sabe-se também que tem outros profissionais que lançam mão de peelings. Eu não gosto muito porque o ácido a gente não sabe muito bem controlar. Muitas vezes a que profundidade ele pode ir, pode reagir com o próprio pigmento. Puxa. Isso é um perigo também. Existe a dermoabrasão que se usa bastante para tentar afinar um pouco mais essa pele, esse pigmento, esfumaçar, digamos assim, dispersar esse pigmento. Tá. Mas eu tenho experiência, acredito que os lasers do tipo Q-Switch e picolaser, não é qualquer laser, tá? Por favor. Porque tem uma coisa que não pode esquecer, que a sobrancelha, muitas das pessoas ainda tem alguma coisa de pelo. Então, se tu colocar qualquer laser, corre o risco de tu perder o pelo que tem na região. Todos, né? Porque o que busca é a melanina, né? E a melanina nós temos no pelo também. Então, muitas vezes esse laser vai agredir ao pelo e não a cor da tatuagem. Tem que ter esse cuidado. Puxa vida, gente, então assim, fazer com um profissional que você tenha visto e tal, como você falou no início, e na hora de pedir uma ajuda também tem que ser um profissional, né, um dermatologista bem capacitado para poder remover. Eu vou contar a história então dela, porque é o seguinte, um dos nossos itens aí desse cuidado com a sobrancelha seria fazer um teste de alergia. Tá. Como é feito hoje um teste para saber se a pessoa vai ter alergia ou não à micropigmentação? Bom, um dos testes a gente coloca em contato o paciente com o alérgeno. Pega esse pigmento que vai ser usado no dia pelo profissional, coloca em contato com esse paciente 3, 4 dias antes, em pequena quantidade, e vê se não há uma reação local. Isso é um indício de que sim, pode, mas assim, não é 100% seguro. Muitas vezes esse paciente ele não é alérgico a uma pequena quantidade, mas quando ele entra em contato com uma quantidade muito grande do alérgeno, isso sim pode acontecer o que a gente chama de uma reação antígeno-anticorpo e esse organismo responder à aplicação desse pigmento. E olha só, você viu a foto? Me mostraram na entrada aqui. Bizarro, gente. Na tela, então. A jovem britânica, a Polly Smith, virou notícia em diversos sites devido a uma severa reação alérgica após um procedimento de tintura nas sobrancelhas. Polly, de 19 anos, foi ao salão de beleza para realizar um tratamento de tintura e design com a intenção de deixar as sobrancelhas mais grossas. Olha isso, uma ferida do lado. A adolescente afirmou ter realizado teste com o produto 24 horas antes e que não teve nenhuma reação. Mas, horas após realizar o procedimento no salão, Polly começou a sentir coceira e reparou que a pele estava vermelha. No dia seguinte, a região dos olhos ficou extremamente inchada. Olha o tamanho dessa pálpebra, gente. Ela não consegue abrir o olho. Houve queda dos pelos e, segundo a informação dos médicos, provavelmente ela ficará com cicatrizes para o resto da vida. Puxa vida, a gente fala e fala dos cuidados, mas nesse caso, o que ela podia ter feito para evitar a reação, ela fez. Então, aí tem um lance assim de pessoas que são mais alérgicas, tem que tomar mais cuidado. Porque tem gente que é alérgico a tudo. Chega essa época do ano, tem tudo só no outono e inverno. Sim. Né? Tanto a parte de pele, quanto também as doenças respiratórias, né, alérgicas. E aí, é um alerta, será? Bom, nesse caso, claro, pelas fotos que a gente tem visto, eu não conheço a paciente, não examinei ela, mas assim, ali mostra o quê? Uma região inchada, vermelha e me parece ter umas crostas amareladas. Me parece que não só uma alergia, mas a gente tem ali uma infecção bacteriana também. Entendi. E isso pode acontecer. Então, assim, não tem como a gente descobrir se um paciente vai desenvolver ou não uma infecção ou uma reação alérgica a determinado produto. Claro que se faz o cuidado do teste alérgico, mas muitas vezes ele não é, como eu falei, ele não é imbatível. Pode acontecer e depois o paciente apresentar essa reação. O que é a minha dica para o teu telespectador? É estar amparado com um profissional por trás. Caso aconteça isso, esse profissional tem que encaminhar para um médico para que o médico possa reverter esse quadro, né? O médico pode lançar mão aí de antibiótico terapia, de tratamentos até tópicos para ajudar também esse quadro. Então, assim, pode acontecer, ninguém está livre, mas eu acho que a grande arma que nós temos é ter um profissional capacitado para que possa reverter uma situação como essa que ela está passando. E ela esperou ainda o outro dia para ficar daquele tamanho, né? Se ela, num primeiro momento de coceira ou coisa errada que está vendo ali, já corre, né? Eu acho que, assim, isso também vale para o profissional que está te assistindo, tá? Muitas vezes a gente subestima um sintoma, né? Um sinal e um sintoma. O paciente está coçando ou, assim, está vermelho. Sinais e sintomas de que, sim, deve ser encaminhado para o médico nesse momento, para que não se agrave a situação. Aquele edema todo, aquele inchaço todo que a gente está vendo, talvez não precisasse chegar naquele ponto para que se procure. Então, muitas vezes, se o paciente e o profissional que está
está fazendo, não reconheceu, não subestima, não manda colocar gelo, não manda colocar compressa numa situação assim. Tá. Claro que algumas coisas são conhecidas de um pós-procedimento, mas quando a situação começa a querer se agravar e a fugir da tua alçada de tratamento, encaminha para um profissional que o resultado vai ser tranquilo. É isso mesmo. E nada de sair tomando corticoide. Não. Sozinho, pelo amor de Deus. Porque às vezes o efeito é inverso, pior. né? Ai, medo. Ter perguntinha do público? Antes, vamos colocar uma perguntinha do público na tela, olha lá. Elaine, obrigada, um beijo pra você. Óleo de rícino ajuda o cabelo, sobrancelha e os cílios a crescerem. Já... Deixamos uma perguntinha do público, olha lá. Na tela, então, perguntaram aí do óleo de rícino, né? Se ele ajuda o cabelo, a sobrancelha e os cílios a crescerem. Beijo pra Elaine. Vamos lá, Elaine. Então, é o seguinte, nós médicos, nós nos baseamos em estudos científicos. Sim. Para que nós possamos prescrever alguma coisa com segurança, para dizer se realmente funciona ou não, nós precisamos de estudos. Então, assim, a gente sabe que tem muitas coisas naturais que ajudam, enfim, clinicamente a crescer cílios, a melhorar a qualidade de cabelo, enfim. Mas, cientificamente, nós não temos nada comprovando isso. Estudos que não sejam tendenciosos, enfim. Então, eu acho um pouco arriscado eu te dizer que realmente isso é um tratamento que vai ser eficaz. O que seria, a gente pode falar desse universo aí naturalzinho, alguma coisa que seja eficaz já comprovada? Não. Assim, o que acontece? Comprovadamente, essa parte, foi o que eu falei, nós podemos clinicamente ver melhora. Saber, Carol, teu cabelo realmente está melhor. Eu estou usando babosa, eu estou usando óleo de coco, enfim. O óleo de coco, por exemplo, se tu me perguntares, eu costumo dizer para o meu paciente, usa óleo de coco no cabelo que deixa mais bonito. Mas assim, se perguntares, vamos lá, procurar uma biblioteca médica, se tem um estudo realmente sem tendências, como a gente precisa, sobre o óleo de coco, nós não temos. Então, é isso que nós precisamos para que, de fato, venha numa rede nacional e diga, olha, né, certíssima. Funciona. É isso. Deixa eu agradecer a doutora Fernanda Nichelli. Eu vou pedir para você vir comigo, então. Vamos. Aqui, a gente, ficamos juntos, aí já respondemos mais perguntinhas do público também. Pode ficar aqui junto com a gente. E a nossa micropigmentadora Sabrina Rodrigues, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Deixa eu dar um beijinho na nossa modelo, a Michele. Tudo bem, Michele? Bem-vinda. Doutora, a gente fica aqui do ladinho, porque agora nós vamos falar da micropigmentação em si. Vamos lá. Parece que deu um probleminha. Sim. O que acontece? A gente tem algumas possibilidades. Então, a gente já relatou um caso de uma possível alergia ou até bactéria e tal, que deve ser encaminhado ao médico. Mas quando o problema é com a coloração ou até enfim, mudou alguma coisa, era para ter ficado num tom e ficou no outro. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Às vezes, a tinta está tão profunda ou está muito chumbada, muito escura. Aí, no caso, não seria uma micropigmentação, passou a ser mesmo uma tatuagem. Neste caso, a gente tem que despigmentar mesmo. Tá. Mas, no caso da nossa modelo, a tinta ela ficou avermelhada. Os meninos vão chegar bem pertinho para mostrar. Ó. Ficou avermelhada. Então, é a mesma tinta, só que ficou avermelhada. Ela ficou avermelhada. Por que acontece isso? A tinta, ela é feita da estrela de osso, com as cores primárias. Então, amarelo, vermelho e azul. Hoje em dia, as tintas já mudaram um pouco, porque as cores mais leves, elas vão indo embora primeiro. Então, o amarelo indo embora, o vermelho e depois o azul ficava. Então, antigamente, todas ficavam azuis. Você vê aquelas micropigmentações 10 anos, azulada mesmo, né? Então, algumas a gente tem que despigmentar, outras a gente consegue corrigir. Como? Colocando a cor faltante. Então, se está azulada, a gente tem que colocar uma cor laranja, uma cor quente para aquecer e voltar a ser marrom. Entendi. No caso dela, ficou avermelhada. Por quê? Colocaram uma tinta mais aquecida, com um pouco mais de laranja, um pouco mais de vermelho. O subtom dela também interfere. Então, a tinta que coloca nela vai ficar diferente da tinta que colocaria no meu subtom. Entendi. Então, como ela é mais branquinha, né, é uma feomelanina, então acaba puxando para o vermelho também. Puxa, que interessante. E a gente vai mostrar Sim. Um pouquinho ao vivo? Sim, o que eu fiz nessa outra, o que eu fiz? Primeiro eu neutralizei. Tá. Então eu coloquei a cor que estava faltando, que é uma tinta mais esverdeada. Então, no essa caso, aqui você já essa consertou. cor, isso. Então eu fiz um fundinho com uma tinta esverdeada para tirar um pouco esse avermelhado. E depois eu fiz uns fiozinhos em cima com um castanho.
Tá, para devolver. Isso, sempre usando cores frias aqui, cores sempre puxando para o verde, no caso dela, para não puxar para o vermelho, porque senão vai puxar para o vermelho. Interessante, né? E acontece, e acaba sendo até comum muitas vezes isso, e aparecer em consultório. Sim, E olha, gente, isso é fato também, né, doutora? Assim, procurar alguém que você goste do traço, do risco daquela pessoa, do desenho, porque, nossa, nem conto já o que eu já vi. O que aconteceu já, a gente falando de alergia, eu já vi também muita alergia com a luva. Às vezes a pessoa fica com a sobrancelha intacta, mas ao redor inchado. Porque então tem que tomar cuidado também. Contato com a pele. Látex. A gente vai aproveitar e então fazer a aplicação ao vivo. Daqui a pouquinho perguntinhas do público do @VocêBonitaTV, tanto para nossa micropigmentadora quanto para nossa dermatologista, tá? Continuem mandando pra gente. Aí você vai cobrir. Isso, no caso aqui eu tô usando uma tinta bem esverdeada para cobrir bem o vermelhinho que tinha. Eu já higienizei a pele, então a gente vai fazer essa... E esse aparelho, ele tá fazendo os furinhos? Sim, ele tem uma agulhinha, é mínima agulha que vai, então é 1 milímetro só. Porque se você aprofundar muito, a tinta muda de cor também. Por mais que seja uma tinta fria e tudo, se aprofundar demais pode ficar chumbado e pode passar a ser uma tatuagem também. Então tem que tomar cuidado. Que a micropigmentação, a gente coloca a tinta numa camada, seria na derme papilar, uma camada mais superficial da derme. Porque tem uma renovação celular, a micropigmentação, ela chega a durar, cerca de 1 ano, ela vai acabar saindo. Eu vou fazer a minha dia 5, já está na hora de refazer, a minha já está no momento. Adoro isso, como muda a vida. Muda demais. E sabe o que eu ia te perguntar, doutora? Por exemplo, hoje acaba sendo algo comum. Então, a pessoa faz a micropigmentação, fica tudo bem e tal. E com o passar do tempo, ela percebe que a sobrancelha está cada vez mais rala. E aí, claro, ela começa a fazer até mais vezes a micro, em intervalos menores e tal. O que hoje é possível, então? Tem tratamento para recuperar esse pelo de forma assim feita ou em consultório, ou até não sei se teria laser? Não, eu acredito que assim, é mais do que a gente tratar com as medicações que nós abordamos ali, que é a bimatoprosta, latanoprosta, fatores de crescimento. Fatores de crescimento é algo que está bastante em voga hoje na dermatologia, mas eu acredito que seja cuidar o trauma no momento dessa aplicação, porque muitas vezes a queda do folículo, do pelo, está muito ligada ao trauma. Foi o que tu falaste, aumentando a sucessão de aplicações com essas agulhas, pode sim atingir o bulbo e isso fazer com que o pelo caia. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então quando fala assim, vai durar 1 ano, 1 ano e pouco, eu sempre tento deixar assim... 1 ano, quase 1 ano e meio, para não diminuir tanto o intervalo, porque isso é um risco, né? É um risco. Me veio na cabeça e perguntei, porque eu imaginei exatamente isso. Então, quem estiver observando que depois de ter feito a micropigmentação, não, mas é por culpa da micro. Pelo trauma repetido. Deixa de ser um trauma ali, né? Que tá ali, ó, com a agulhinha, mas que fica bonito, fica. Tem perguntinha do público, Fu? Alguém vai entrar? Aí, ó. Regina, obrigada, um beijo. A micropigmentação é contraindicado para quem tem tendência a desenvolver queloide? E aí, doutora? Com certeza. Eu não indico porque o queloide é uma cicatrização alterada, uma alteração no colágeno, na organização de colágeno, e não deixa de ser uma agressão à pele, a micropigmentação. Então, sim, eu já vi, inclusive, pessoas desenvolverem queloide com a micropigmentação, não sei se pela técnica usada que foi errada, mas assim, isso é importante de mencionar. Eu acredito que pacientes com tendência a queloide, pacientes diabéticos, pela dificuldade de cicatrização que pode ter, também não devem fazer. Pacientes alérgicos também não, gestantes, lactantes, tudo isso tem que ser levado em consideração. E até pra gente encerrar, tem 2 tipos. Esse daqui é o... Isso, esse é o Tebori. É uma arte japonesa. Então, eu neutralizei, já fiz a neutralização. Tá vendo que já tirou aquele avermelhado. Por mais que ela seja vermelhinha, então fica com a pele mais sensível, fica vermelhinho, mas já tirou a tinta avermelhada. Agora eu vou fazer só os fiozinhos, um tom mais escuro. Com o Tebori. Com o Tebori. Eu também uso o Tebori. Fica bem os fiozinhos. É doloridinho, né? Não vou falar que não dói nada, mas passa um anestésicozinho antes, né? Sim. O desenho, ele tem várias lâminas, né? O Tebori. São,
Normalmente vai de 7, 12, 14 lâminas. O bacana é que ele é bem natural, né? Fica bem natural. Fica os fiozinhos bem fininhos. Bom, eu vou agradecer nossas convidadas de hoje. Doutora, muito obrigada. Veio diretamente de Porto Alegre, mas atende aqui em São Paulo também. Eu vou deixar um telefone de contato, o Insta, na verdade, de contato da doutora Fernanda Nichelli, que é dermatologista. Vai lá no Insta dela, @doutora, abreviado, Fernanda Nichelli. Se escreve Nichelli com 2 L's. Fernanda, doutora, abreviado, Fernanda Nichelli. Tudo junto. Um beijo pro doutor Ademir. Beijo, beijo, né, que me mandou beijinhos aí. E deixa eu passar o contato agora da Sabrina. A Sabrina é nossa micropigmentadora, então a gente fez uma pauta conjunta, porém vocês são profissionais aí de áreas diferentes e trabalham cada uma no seu espaço. Eu gosto de deixar claro para o público, né? Sim. Então, para quem quiser saber mais o trabalho da Sabrina, é o 4508-5006, aqui em São Paulo. Isso, aqui 4508-5006. E o seu Insta, Estúdio Sabrina Rodrigues, tudo junto, o estúdio com S, tá, gente? Estúdio Sabrina Rodrigues, já encontramos o trabalho. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada a você. Fica tranquila, termina a sua sessão, vai voltar com tudo igual, tá? Não é verdade? Com certeza. Doutora, obrigada. Um beijo, adorei. Até a próxima, viu?